Muito boa tarde, amigas, amigos, colegas de classe, alunos de um mesmo mestre. Muita alegria estarmos nessa escola com esse professor e com esses colegas. Muito bom escolhermos isso. A vida é feita de escolhas. E essa escolha para esse momento é realmente imprescindível. Parabéns pelas boas escolhas. Parabéns para todos nós pelos bons colegas, pelo maravilhoso mestre e pelos ótimos ajudantes desse mestre que nos assessoram, que nos ajudam, aos quais nós ajudamos, estando em boa sintonia, com boas intenções nesse nosso momento. Muito bom. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 2, da quarta parte, desse O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que contém pérolas, preciosidades para todo aquele que busca alguma coisa da sua realidade espiritual. Bem-aventurados todos os buscadores. Paz na terra aos homens de boa vontade. Sejamos nós, esses seres de boa vontade. Hoje estamos na questão 960, 961 e 962, que trata sobre as nossas crenças quanto à vida após a morte. Vejam, amigos e amigas, que a pátria espiritual é a pátria da mente. A nossa realidade no mundo espiritual é dominada pelas nossas crenças. Para vocês terem uma ideia, na série A Vida Após a Morte, coordenada pelo espírito André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier, cujo primeiro livro é o justamente famoso Nosso Lar. Nessa série, André, junto com seus instrutores, chega em determinado momento a um enorme galpão no qual inúmeras camas colocadas uma ao lado da outra, a perder de vista, acolhem espíritos que dormem. E o seu instrutor fala que há muitos outros galpões nessa mesma condição. Aquilo intriga André Luiz, como intrigaria qualquer um de nós. E ele pede explicações por que eles dormem, o que acontece com eles. E o Espírito lhe instrui que são muitos, milhares, vários milhares, aqueles que, após a morte, esperam, por causa das suas crenças, esperam que durmam até o dia do juízo final. Crendo nisso, é exatamente isso que acontece com eles. E então André pergunta, reparando que existem trabalhadores do mundo espiritual de boa vontade em lugares estratégicos do galpão, pergunta André Luiz o que eles estão fazendo ali. E o instrutor lhe responde que não é porque têm as crenças que estão condenados a dormir eternamente,
que a situação ela é generalizada porque a crença é generalizada, mas o estágio, a situação de cada crença é individualizada, de forma que, crendo que dormirão até o dia do juízo final, alguns entre eles refletem, pensam a respeito disso e assim se capacitam a despertar do seu sono. E quando eles despertam do seu sono, precisam ser bem acolhidos. Não existe realidade espiritual, mesmo nas terríveis trevas do umbral, das furnas, nas regiões mais densas do mundo espiritual. Ninguém está abandonado por Deus, todos têm a seu dispor enviados do mundo espiritual, vigias, podemos dizer assim, que acionarão imediatamente correntes de socorro, serviços maiores para virem e acolherem arrependidos, pessoas que se dispõem a despertar, que vêm acolher todos aqueles que mostram-se minimamente abertos à mudança. Equipes de socorro, equipes de resgate, à disposição de todos, em todos os cantos da pátria espiritual. Mas, essa é a boa notícia, que haverá esperança para todos. A má notícia, podemos dizer assim, é que, desatentos com as nossas crenças aqui encarnados, após a morte, claro, não ocorrem mudanças abruptas, manteremos as mesmas crenças e essas crenças determinarão a qualidade das nossas vidas após a morte. Não é interessante saber disso? Examinemos todos no que acreditamos, que ideias temos cultivado, nossas mágoas, nossas culpas, nossos preconceitos, nossas ideias em geral. Porque elas já determinam nossa realidade aqui na Terra mesmo e determinarão ainda mais após a morte. Diga-me, expandindo o ditado popular, podemos afirmar: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, aonde estás, e eu te direi quem és. Repetimos, desde aqui na Terra, e ainda mais após a morte. Vamos então para as questões, as perguntas de Kardec e as respostas preciosas dos amigos espirituais. Questão 960. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de que existem punições e recompensas futuras? Os espíritos dizem assim: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Então, nós estamos aqui, temporariamente vestidos de corpo, mas somos todos espíritos, viemos da pátria espiritual. E mesmo durante a encarnação, por ocasião do sono, visitamos o mundo espiritual e nele, reavivamos o que já sabíamos sobre a verdade
da vida. Então é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Por orientação de espíritos protetores, por lembrança da vida antes da encarnação, por estimulações, aprendizados ocorridos durante o sono. Continuam os espíritos, não é em vão que uma voz interior lhe fala, e o seu erro consiste em não escutá-la com bastante atenção. Se ele, o homem comum, pensasse nisso com mais frequência, certamente se tornaria bem melhor. Podemos dizer que um viajante precisa de informações sobre a realidade que encontrará no seu destino. Que clima está prevalecendo no seu destino? Que atividades desenvolverá no seu destino? Quanto tempo ele permanecerá no seu destino? Sabendo disso, ele pode arrumar a mala. Se não souber nada disso, como ele vai arrumar a mala? Como nós vamos nos preparar para a vida após a morte? Se não sabemos quanto tempo ficaremos, que atividade desenvolveremos, que situações, que ambientes, que desafios vamos enfrentar. Por isso é tão imprescindível esse estudo que estamos fazendo. E vários outros livros, sob coordenação de diversas outras linhas de pensamento. Mas o estudo é imprescindível. Vamos repetir. Se o homem encarnado pensasse nisso, na realidade do mundo espiritual, com mais frequência, certamente se tornaria bem melhor. Questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos seres humanos no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para aqueles que não acreditam em nada e são insensíveis. O medo para os que são culpados, para os que se sabem responsáveis por atos indignos, violentos, vivem e morrem na expectativa da punição, na perspectiva do medo. E a esperança para os homens de bem. Para aqueles que têm uma consciência básica de haverem feito o seu melhor, esse sentimento, essa certeza dá margem à esperança. Sempre, já durante a vida e ainda mais na passagem para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Questão 962. O número daqueles que não acreditam... Não. Questão 962. Por que existem aqueles que não acreditam em nada, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? O número daqueles que não acreditam em nada é bem menor do que se imagina. Por orgulho, muitos se passam por espíritos fortes, mas no momento da morte deixam de alardear a valentia que não possuem. Então, a ilusão, a vida, o contato com a matéria é muito forte.
E alguns fogem da intuição que trazem sobre a vida espiritual por medo, por culpa, por saberem que caso exista a realidade espiritual, eles enfrentarão a consequência de seus atos e por isso negam. Como um gatinho que, em noite de tempestades e trovões, põe sua cabeça sob uma colcha e imagina que vive em segurança, também alguns seres humanos se escondem debaixo da descrença para fugir ou tentar fugir da responsabilidade sobre seus atos. Kardec comenta o seguinte: os nossos atos são os responsáveis pelo tipo de vida futura que teremos. Nossos atos, e complementamos nós, nossas crenças. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não podem ser confundidos. Não é possível que Deus queira que uns desfrutem, sem trabalho, dos bens que outros só alcançam com muito esforço e perseverança. A cada um de acordo com a sua necessidade, é a regra da ação de Deus. Todos recolheremos do que plantarmos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é a nossa realidade. Essa é a justiça de Deus. Essa é a necessidade terapêutica e pedagógica de todos nós, alunos e doentes da escola e do Hospital de Deus. Não há como imaginar que poderia ser diferente. Lembremos dessa máxima expandida pela perspectiva espiritual. Diga-me o que pensas e o que sentes. Fale-me das suas crenças, e eu te direi com quem andas, em que ambientes frequentas, e te direi quem és. Por isso, observemos, analisemos, estudemos nossos sentimentos e nossas crenças. Não apenas porque eles determinarão nossa vida após a morte, mas porque determinam as nossas vidas antes da morte, agora mesmo. Nossas crenças são as responsáveis pelo que nós vivemos, pelas pessoas que nós encontramos, pelo estado de saúde e pelas lições que recebemos. Tenham a certeza disso e se sentirão impulsionados a reexaminarem tudo o que pensam e tudo o que sentem. Graças a Deus que assim seja para todos nós. Vamos saudar os amigos então. O Gugu Souza diz: às vezes eu não consigo entrar no horário das 18, mas sempre assisto depois. Muito bom estarmos juntos, Gugu. Marco Aurélio Trindade diz: e renasce todo dia em suas orações e ações. É Natal. Graças a Deus, o espírito de Natal revigora, estimula, encoraja a todos nós. Mônica Silva, lembrando dos amigos encarnados e desencarnados. Gugu Souza, expressando sua gratidão. Mônica, lembrando das vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Dando o seu boa noite, assim como Lúcia Galvão, Enir Cajazeira, Adelaide Dias, Roseli, Maria Venturini. Muito bom você estar aqui, Roseli.
que essa alegria de vivermos juntos esse momento, que esse estímulo que a amizade nos traz e que a amizade com os amigos espirituais nos traz, oriente, proteja, estimule os nossos dias, de agora e de 2025. Muito bom, que assim seja para todos nós. Um prazer estarmos juntos. Estamos todos destinados ao aprendizado, à luz, e podemos acelerar e aprofundar esse aprendizado se nos tornarmos conscientes da nossa responsabilidade para o nosso aprendizado e para a nossa cura. Um grande abraço a todos. Amanhã continuaremos esses nossos estudos. Venham conosco. Estaremos juntos. É Natal. E a única maneira de termos um ano novo é termos um Feliz Natal. Apenas renascendo com Jesus agora, mudando as nossas atitudes agora, nos destinaremos a um ano mais feliz. Porque a nossa loucura tem sido querer um futuro diferente, vivendo um presente limitado. Que assim não continue a ser, que assim não seja mais. Nos abramos agora para a mudança, porque assim a mudança para melhor virá para todos nós. Paz e bem, que assim seja. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos nós.